Chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingão de retomada dos treinos na Toca da Raposa 2. É a semana de estreia de Arthur Jorge, quarta-feira, diante da equipe do Vitória. Vitória que jogou com os titulares, venceu pela Copa do Nordeste e vem embalado para o jogo de quarta-feira. Vamos falar sobre Cauã Prats na Seleção Brasileira Sub-20. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Neste domingão, de volta aos treinos na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro que enfrenta o Vitória quarta-feira, 8 horas da noite no Mineirão. Venda de ingressos segue ingresso.cruzeiro.com.br. O adversário do Cruzeiro, Vitória, jogou pela segunda rodada da Copa do Nordeste e fez 4-2 para cima do CRB. Jogou com o time titular, a equipe do técnico Jair Ventura, e com um problema, hein? Renato Kaiser, centroavante aí do Vitória, destaque do Vitória, deixou o jogo ainda no primeiro tempo por causa de um incômodo muscular que ele sofreu. Passa a ser dúvida para o compromisso de quarta-feira. Vamos ver aí o Vitória, que vem fazendo, como eu disse já aqui na Samuca TV, uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Vem de vitória sobre a equipe do Mirassol. O Vitória, que tem 10 pontos em 7 partidas, está na 10ª colocação. O Cruzeiro volta aos treinamentos neste domingo e agora vai direto, como a gente já falou também, até nem sei quando o Cruzeiro vai voltar a ter uma folga, mas tem treino hoje, segunda e terça. Os 3 últimos antes de Arthur Jorge definir o time que joga diante da equipe do Vitória. Vamos aguardar por Lucas Romero, ver qual atividade ele faz neste domingo. Caio Jorge, que retornou aos treinos com o grupo de forma integral na sexta-feira, tem presença praticamente assegurada na quarta-feira, e aí é a expectativa de todo mundo para saber qual o primeiro time de Arthur Jorge neste momento. Claro que algumas coisas ele vai manter, o principal, mudança no estilo. Arthur Jorge já falou que vai jogar diferente do que o Cruzeiro vinha atuando neste início de temporada 2026. Cauã Prats foi titular na vitória da Seleção Brasileira Sub-20, o jogo em São José dos Campos contra o Paraguai, e fica agora a expectativa quanto a Cauã Prats, chegando até terça-feira a Belo Horizonte, se vai estar no treino de véspera. Esse treino deve ser na tarde da terça-feira, e vamos acompanhar também como será com Arthur Jorge, porque com Leonardo Jardim o Cruzeiro tinha uma rotina de concentração e no dia do jogo, quando o jogo era à noite, fazia um trabalho de ativação. Vamos ver se o Arthur Jorge ele repete essa dose que era praticada pelo Leonardo Jardim. Mas a expectativa, aí voltando no assunto Cauã Prats, é que ele esteja em Belo Horizonte na terça-feira para ficar à disposição. Enquanto isso, o William Fernando, lateral esquerdo de origem, vem trabalhando com o profissional. Kaique ainda sem situação definida, ele que talvez fique até no banco no jogo da terça-feira diante da equipe da Croácia. Esse jogo lá nos Estados Unidos, aí tem que ver se teria condição dele pelo menos chegar na quarta-feira para, quem sabe, até ficando no banco de reservas no compromisso diante do Vitória. O Cruzeiro terá aí uma maratona de jogos e aí o pessoal vai ter que entrar nesse ritmo muito forte, porque é jogo em cima de jogo, jogo de Campeonato Brasileiro já na quarta-feira diante da equipe do Vitória. Aliás, bora lá comprar ingresso, já chegando aí em 10 mil ingressos vendidos. A expectativa é de que o público vá superar os 30 mil torcedores. Então, você, torcedor do Cruzeiro, que puder fazer um esforço, não teve aí a promoção no preço do ingresso, mas tem bilhete à disposição, sócio time do povo, ingresso.cruzeiro.com.br, é só acessar para comprar e bora lá mostrar ao Arthur Jorge que o torcedor está muito confiante no trabalho a ser desenvolvido agora com a comissão técnica do Português. Pela segunda rodada do Campeonato Mineiro Sub-20, o Cruzeiro derrotou o Betim por 6-2 na Toca da Raposa 1.
com direito a hat-trick de Juan Gabriel, hein? Meia Juan Gabriel, fez 3, Ryan Leles, Juan Índio. Olha aí o Juan Índio voltando a jogar no Sub-20, muito tempo parado. E o Pietro Tavares fechando o placar. O Juan Gabriel, ele deu ainda uma assistência e marcou 3 vezes. O Juan Gabriel, que é um meia aí do Cruzeiro, ele que até chegou a estrear, né, naquele compromisso diante do Atlético Paranaense e agora se destacando aí neste duelo da equipe Sub-20 do Cruzeiro, o time comandado pelo Myron César. Toda a sorte do mundo aí pro Myron, a gente vem sempre falando muito bem. Temos uma informação importante sobre mercado. Isso porque a Juventus de Turim, a Juve da Itália, ela fez uma consulta ao staff do zagueiro Fabrício Bruno para entender as condições para um possível negócio. Claro que o Fabrício Bruno renovou o contrato recentemente, inclusive tem aí uma identificação muito grande com o Cruzeiro. Recentemente também completou 100 jogos com a camisa do Cruzeiro. Foi convocado por algumas vezes pelo Carlo Ancelotti, que até pode ter tido uma influência nessa sondagem, né, da Juventus. Ainda não existe uma proposta ao Cruzeiro, até porque a janela está fechada, mas a informação que a gente tem é que essa consulta foi feita ao staff do jogador para entender, né, se teria possibilidade também de abrir uma negociação, porque aí na janela do meio do ano a história ela poderia avançar. O Fabrício Bruno está muito feliz aqui no Cruzeiro, voltou, né, por querer estar neste projeto, tem uma ótima relação aí com os donos do clube, com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior. Além disso, quando veio para o Cruzeiro, né, já existia muita coisa aí de Europa para o Fabrício Bruno e ele acabou escolhendo o projeto na Toca da Raposa 2. Por exemplo, um outro clube que sondou recentemente, até onde estava Arthur Jorge, o Al Rayyan, do Catar, e o clube perguntou também em condições ali junto ao staff do Fabrício Bruno, nenhuma negociação foi aberta neste momento, e aí vamos acompanhar os próximos passos disso, mas é fato que é um zagueiro que sempre aí demonstra, muito clube demonstra interesse em ter o Fabrício Bruno. Repito, renovou o contrato recentemente, tem um vínculo longo e para tirá-lo do Cruzeiro teria que ser uma negociação assim, muito acima do mercado, porque o Cruzeiro entende que é um atleta difícil de repor. Então vamos aguardar se realmente vai chegar a proposta no meio do ano. É sobre mercado que o Cruzeiro quer fazer aí, já que a janela está fechada. É assim que voltar da seleção brasileira, retomar as conversas para uma renovação de vínculo com o lateral esquerdo Kaique, que talvez aí não jogue na terça-feira. A princípio, o Carlo Ancelotti talvez mantenha o Douglas Santos contra a Croácia, lateral esquerdo, mas de qualquer forma o Kaique vem treinando para tentar agradar aí a comissão técnica de Carlo Ancelotti. Tá falado, pessoal? Um abraço! É isso aí, pessoal. Fechando mais um vídeo aqui no pleno domingão para vocês. Muito obrigado pela sua companhia, a preferência que vocês dão aqui ao canal, tá bom? Já deixa o like para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Já venha fazer parte aqui do canal se inscrevendo, ativando o sininho para não perder nada, deixando seu like. Fique à vontade para deixar sua opinião em relação a tudo que eu falo no vídeo. No espaço de comentário do canal, participem, tá bom? Participem que ajuda demais o canal. Quem puder compartilhar o vídeo também é de grande ajuda aqui, tá bom? E a gente agradece muito. Fique à vontade que esse canal aqui é para vocês. Aqui é o canal do Cruzeiro, notícia apenas do Cruzeiro, todos os dias para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência, tamo junto. Assim que surgir notícia, a gente volta e joga aqui para vocês, tá bom? Forte abraço, valeu pessoal!